Salve Maria, sou missionário Servo Roberto. Olha só. Eu vim da Igreja Católica. E quando eu me tornei adventista, se alguém quisesse me ofender, era perguntar assim: então você se converteu? Não, eu já era um católico convertido. Porque quando eu fazia a oração do Pai Nosso, da Ave Maria, do Crê em Deus Pai, do Salve Rainha, eu fazia com a mesma fé e a mesma sinceridade que eu orei aqui agora junto com o pastor Natanael. A única diferença entre aquele Rodrigo e esse é que esse tem um conhecimento teológico que aquele não tinha, mas a sinceridade e o amor para com Deus era o mesmo. Então desculpem se eu decepciono vocês, mas eu não me converti quando me tornei adventista, não. Vocês apenas me ensinaram coisas sobre o Deus que eu já amava e eu não sabia. Eu vim da Igreja Católica. Olha a diferença. Eu vim da Igreja Católica, mas com um conhecimento diferente. Antes eu não tinha conhecimento, agora eu tenho conhecimento. Do mesmo jeito que eu orava o Pai Nosso, do mesmo jeito que eu orava a Ave Maria, ou Salve Rainha, eu oro agora no culto. A mesma intensidade no espírito. Meu irmão, Paulo, quando ele se converteu, o que ele aprendeu ali no judaísmo, ele chama tudo de cocô. Filipenses. Olha só, cara. Filipenses. Deixa eu ver se é isso mesmo. Três. 8. Na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar para Cristo. Olha só, Paulo, ele perseguia, devastava a igreja e se converteu a essa igreja que ele perseguia, que ele devastava. Agora ele está defendendo essa igreja. Ele não ora com a mesma intensidade que tinha no judaísmo ali, porque ele chama de cocô. Segue o fundamento dos apóstolos. Tanto em Gálatas 2:9 teve que ser reconhecido a sua graça que foi dada ali em Gálatas 1:11 e 12. O seu evangelho teve que ser reconhecido pelas colunas, Tiago, Cefas e João. Romanos 10:4, como pregarão se não for enviado? Então, ele teve o envio do magistério, das colunas, para não ter caminhado em vão. Eu acho engraçado esses doutores. Eu era católico. Irmão, se apostatou da fé para se atirar a fábulas e novidades. Mestres que se apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão a fábula. Segundo Timóteo 4:3 e 4. Movido por cobiças. Cara, Paulo, ele se converteu. Paulo, ele vem ensinar o que pra gente? Tito, olha só, Tito. Olha só. 2:1. O teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Tito 1:9. Fielmente apegada à doutrina da fé, tal como foi ensinada, para poder exortar segundo a sã doutrina e rebater os que contradiz. Atos dos Apóstolos 2, 42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reunião e comunhão, na fração do pão e na oração. Unidade. Mesmo evangelho, mesmo espírito, mesmo Pentecostes. Você pega aqui em Efésios. Sinto muito, professor, doutor, você não ora com a mesma intensidade quando você era católico, não. Aqui, ó. Que é um só espírito. Aqui, ó. Efésios 4:4. Ó. Sede um só corpo, e um só espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Ó. O nosso creio Deus Pai é uma só fé. O nosso Pai Nosso é uma só fé.
É um só Espírito Santo. Quando você era católico, sim, você orava com fervor essas orações ensinadas pelo magistério. Depois que você se converteu ao protestante, vocês estão buscando fundamento de homens, inspirado pelo outro Espírito, segundo Coríntios 4. Que não é a mesma unidade, que não é o mesmo Espírito Santo que assiste a igreja. Não queira, pastor. É simples, cara. Por que você fala isso? Porque você quer perseguir a igreja de Cristo. Porque você se apostatou da fé. E se atiraram a fábulas, a novidade, porque não suportarão o caminho da verdade. Timóteo 2, ó. 4 e 3. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levando pela própria paixões e pelo período escutar novidade, juntarão o mestre para si. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão à fábula. Meu irmão, a oração católica é diferente da oração protestante. A gente não coloca a bunda lá na cadeira e fica glória, 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 glória. Nós ora constantemente. Que tem um fundamento, é reconhecido pela igreja. Isso é ser católico. Amar essa igreja. Não se apostatar dessa igreja para seguir fundamento e pregações de homens. Como a Ave Maria é a mesma intensidade de um glória, 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 aleluia, que você vê na igreja protestante? Um creio Deus Pai é o mesmo fervor que uma oração protestante? Você já meditou o creio Deus Pai? E a oração Pai Nosso foi confiado a quem? Ensinado para quem? Aos apóstolos. Que interessante. Então não é a mesma intensidade. Porque 1 Coríntios 12. Olha só. 13. Em um só Espírito fomos batizados. Todos nós, para formar um só corpo, judeus ou grego, escravos, livres, e todos fomos pregnados do mesmo Espírito. Assim como o corpo não consiste em um só membro, mas muitos. Olha só. Em unidade com a igreja. O protestantismo não tem nenhuma unidade com a igrejinha ali fundo de quintal. O Edir Macedo tem unidade com o Valdemiro Santiago. A Mundial, a Plenitude, a Internacional da Graça, a Universal não tem comunhão com os adventistas? E os adventistas têm comunhão com a Universal, etc? Não. É o mesmo evangelho, é a mesma doutrina, é a mesma fé que professa. O creio Deus Pai é uma só fé processada. A igreja. Que o mundo todo, que a igreja está no mundo inteiro, católico, apostólico, romano, professa uma só fé, uma só doutrina, uma só liturgia, um só pastoreio. Uma só forma de oração. É a mesma fé que você expressou aí, ô doutor? Não. Que fomos batizados no mesmo Espírito. Que Espírito é esse que assiste a igreja? Que Espírito é esse que prega o verdadeiro Evangelho? Que Espírito é esse que mantém a integridade? Que Espírito é esse que desceu ali aos Apóstolos 2 sobre a vida dos apóstolos que foram confiados aos apóstolos? Em comunhão com o bispo de Roma, Pedro, a Quefas. Simples, pastor. Simples. Aqui, ó. 1 Coríntios 12, 28, ó. Na igreja, não nas igrejas. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Não é na igreja, Deus constituiu primeiramente a reforma protestante, visão protestante, divisão. Pedro pregava ao contrário que Paulo pregava? Paulo pregava ao contrário que Pedro pregava? São João? Se combina ali, vê os 4 evangelhos para você ver a sintonia dos 4 evangelhos que tem. São Mateus, São Marcos, São Lucas, Evangelho de São João.
Interessante. Para o quê? Para você entender esse ministério. Foi confiado, primeiramente, na sua igreja, aos apóstolos. As apóstolos 2 que ele escolheu. As apóstolos 2 ali, desce o Espírito Santo. Em João 16, se eu não me engano. Olha só. João 16, 13. Ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciar as coisas que virão. Que interessante. Cara, só de pensar que você já foi um católico e hoje todas as suas pregações é contra essa igreja que você conviveu, que você aprendeu. É igual Martinho Lutero, cara. Martinho Lutero conviveu, aprendeu, orava a oração Ave Maria, o Santo Rosário, consagrava a Eucaristia. E depois se revoltou contra essa igreja e perseguiu contra e pregou contra a transubstanciação, contra o pastoreio. Cara, por quê, cara? Eu peço a Deus, cara. Ora a Deus pra me brindar mesmo, porque é muita perseguição mesmo, cara. Muita perseguição. Que é difícil esse trabalho. E tem católico que não valoriza. Tem católico que blá. Cara. É simples, cara. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Que igreja é essa? Que tem uma só doutrina. Que tem uma só verdade. Que só tem um pastoreio. Salve Maria, sou missionário Roberto.